Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje eu vim falar sobre as estações do ano. A gente sabe que são 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, e quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Mas por que que isso acontece? Bom, então para entender isso, vamos entender primeiro os movimentos da Terra. A Terra ela sofre rotação em torno do seu próprio eixo e essa rotação dura 24 horas. Então, essa rotação em torno do seu próprio eixo é o dia. E ela sofre também uma translação em torno do Sol. Essa órbita é elíptica e dura 365,256 dias. Então, essa translação em torno do Sol dura um ano. A gente percebe também que não é 365 dias exatos, é 365,256 dias. Então, esse 0,256 dias é o que dá origem ao ano bissexto. Então, a cada 4 anos, a gente tem que adicionar um dia no ano para manter a translação em 365 dias, o ano com 365 dias. Então, aqui a gente tem uma imagem, tá? Eu tenho o Sol e a Terra girando em torno do Sol com uma órbita elíptica. Então, a gente percebe aqui o movimento de translação, que vai durar um ano, e o movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, que dura um dia. Então, ao longo do período de translação, a Terra vai girar 365 vezes. Uma outra observação que a gente pode fazer em relação a essa figura é que o eixo de rotação da Terra, ele é inclinado em relação ao eixo de translação em torno do Sol. E esse ângulo de inclinação é de aproximadamente 23 graus e 27 minutos, ou 23 graus e meio, em relação ao normal plano de translação da Terra. E essa orientação, ela não varia ao longo do ano, ela é sempre constante. Então, no hemisfério norte, o eixo aponta para a estrela polar, e no hemisfério sul, ele aponta para a sigma da constelação do Octante. Essa figura mostra um pouquinho melhor essa inclinação. Então, aqui a gente tem o Sol, os raios solares, e a gente tem a linha do Equador inclinada em relação a esses raios solares. Bom, a declinação solar, ela representa a posição do Sol em relação ao plano do Equador. Então, aqui a gente tem o Sol ao meio-dia solar e qual que é o ângulo de inclinação em relação à linha do Equador. Isso é a declinação solar. E a declinação solar, ela vai variar ao longo do ano. Aqui tem um gráfico representando essa declinação. Então, a gente tem aqui na abscissa os dias do ano, então começa aqui 1º de janeiro, termina em 31 de dezembro, e ela vai variar de menos 23,5 até mais ou menos 23,5. E ela atinge o zero em março e em setembro. O ponto mínimo acontece em dezembro e o ponto máximo em junho. Então, tá aqui, ó. Como a orientação do eixo de rotação da Terra é constante ao longo do ano, a declinação do Sol varia. Isso é o que dá origem às estações do ano. Bom, essa figura aqui, ela é bem interessante, que ela permite que a gente visualize duas coisas muito importantes, muito interessantes, que a gente sabe, mas que ela ilustra. Tá? Então, a primeira delas, a mais fácil de ver, é a seguinte: o Sol está emitindo os raios solares e esses raios estão atingindo a superfície da Terra. Então, a gente percebe que, nesse momento, esse lado está sendo iluminado pelos raios solares, ou seja, ele está recebendo radiação solar. Então, vai ser dia desse lado. E esse lado da esquerda, que ele não está recebendo a incidência direta da radiação solar, ou seja, enquanto é dia de um lado da Terra, do outro é noite. Agora, a outra coisa que a gente está observando, que a gente pode observar, é a seguinte: como a linha do Equador está inclinada, isso significa que a parte de baixo, a parte que está abaixo da linha do Equador, ou seja, o hemisfério sul, está recebendo uma quantidade de energia maior do que o hemisfério norte. Então, isso significa que esse dia que está apresentado aqui nessa figura é um dia de verão no hemisfério sul, porque a gente está recebendo maior quantidade de energia solar do que o hemisfério norte. Essa figura, ela consegue ilustrar essas coisas de uma maneira mais
representativa, vamos dizer assim. Então, aqui a gente tem o Sol e a Terra em diferentes posições ao longo do ano, em uma órbita elíptica. Então, nós temos, por exemplo, esse daqui, esse momento, né, que seria 21, 22 de dezembro. Nesse momento, o que a gente tem? Seria essa situação aqui, em que é verão no hemisfério sul. Tá? Então, ele vai ser verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Outra coisa que a gente percebe é que daí a 6 meses, quando a Terra estiver do lado de cá, vai ser verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Esses outros dois aqui seriam a primavera e o outono. Então, enquanto é primavera no hemisfério norte, é outono no hemisfério sul e vice-versa. Então, a órbita da Terra ao redor do Sol, ela também não é constante. Então, esse UA aqui representa uma unidade astronômica. Então, aqui a gente está a uma distância, a menor distância entre o Sol e a Terra, e aqui a maior distância entre o Sol e a Terra. E a primavera e o outono estão à mesma distância, uma unidade astronômica. Então, aqui é o período em que está mais próximo, começa a afastar, afastou o máximo, começa a aproximar de novo. Tá? Então, outra coisa que a gente observa é que, como nesse ponto aqui, né, em dezembro, a Terra está mais próxima do Sol e nesse momento é verão no hemisfério sul, o que a gente percebe é que o verão no hemisfério sul tem uma radiação solar mais intensa que o verão no hemisfério norte. E uma outra coisa que é interessante a gente falar é sobre os nomes. Então, a gente percebe que a gente tem aqui os solstícios de inverno e verão e os equinócios da primavera e o outono. Então, o solstício é o momento em que o Sol atinge o maior afastamento em relação à linha do Equador. Tá? Então, eu tenho o solstício de inverno e o solstício de verão. E o equinócio é o momento em que o Sol cruza o plano do Equador. Eu tenho a declinação nula, que seria, então, março e setembro. Esse nome, equinócio, significa o quê? Que é noite igual. Tá? Então, o número de horas de brilho solar é igual ao número de horas da noite. Então, a gente tem 12 horas de dia e 12 horas de noite. A gente sabe, né, que ao longo do ano a gente vai ter variações da duração do dia. Então, eu tenho um fotoperíodo. Tá? Então, aqui a 20 graus de latitude, que seria Belo Horizonte, aqui no Brasil, o que a gente tem? A variação é pequena. Tá? Então, varia aqui de 11 a 13. Então, a gente nem percebe tanto que tem uma variação ao longo do dia. Mas se a gente vai aumentando a latitude, a gente já percebe essa variação bem maior. Então, essa linha amarela aqui, ó, ela representa a linha do Equador. Na linha do Equador, a gente tem sempre 12 horas de brilho solar. Isso significa o quê? Que o Sol vai nascer sempre às 6 da manhã e vai se pôr às 6 da tarde. Quando a gente pega Belo Horizonte, por exemplo, né, que está a 20 graus de latitude sul, a gente vê que no período do verão eu tenho maior número de horas de sol e no inverno eu tenho um menor número de horas de sol. E à medida que a gente vai aumentando a latitude em módulo, a gente vai só aumentando essa diferença. Tá? Então, aqui, ó, 60 graus de latitude eu já tenho no verão 18 horas, mas no inverno eu tenho pouco menos de 6 horas. Então, eu fiz uma tabelinha mostrando algumas cidades, tá? Com suas latitudes. Então, aqui a gente tem Belo Horizonte, 20 graus de latitude sul, né? Então, negativa. Aí eu peguei Madrid, 40,5, Frankfurt, 50, Miami, 25 e Nairobi, que está quase na linha do Equador. Então, esse daqui que está quase na linha do Equador seria, olha só, 12, 11,9, 12, aqui está atrás da câmera, né? Eu vou tirar a câmera um pouquinho aqui. 12,1. Miami, que já está ali a 25, não, Belo Horizonte primeiro, né, que tem uma latitude em módulo menor, 12, 11, 12, 13. Miami, que está 25,5, 12, 14, 12 e 10, tá? Agora, quando a gente pega Frankfurt, lá na Alemanha,
12, 16 e 8. Então, assim, à medida que a gente vai aumentando a latitude, a gente vai aumentando a diferença entre o inverno e o verão. É interessante observar, né, que nos equinócios a gente tem aproximadamente 12 horas de sol, de sol, ou seja, o dia é aproximadamente igual à noite. Bom, espero que tenha sido ilustrativo, que vocês tenham entendido. Obrigada pela atenção.